Olá! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem. Ótimo! Aqui, hoje é domingo, dia 15 de novembro, dia do professor, que eu sou um professor, tanto da escola sabatina quanto na universidade, curso de administração. E então nós estamos estudando aqui a lição do dia 28 de outubro a 4 de novembro. Nesta semana cai o dia 31 de outubro, dia do protesto. Vamos nos referir a ele um pouco mais adiante, né? Nessa semana estamos estudando sobre a fé de Abraão, né? Basicamente em Romanos capítulo 3, né? Então vamos fazer a nossa oração. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo que é extremamente importante. Complemente a nossa incapacidade de entender. Em nome de Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Muito bem. Então, Abraão, ele creu e isso lhe foi imputado como justiça, né? Já estamos estudando, as lições estão explicando exaustivamente, está sendo muito bom a gente se aprofundar nesse assunto. Isso aqui é quase uma pós-graduação, né? Falta muito para ser, tem que ter tese, etc e tal, né? Monografia. Mas enfim, é um aprofundamento. Desde os meus tempos de criança, eu hoje estou com 67 anos, eu nunca vi um assunto na igreja ser aprofundado como essa questão da salvação. E não é sem propósito, né? Porque estamos, gente, escuta o que eu vou dizer, estamos chegando no ponto desse assunto se tornar importante. Jesus está próximo de voltar e nós precisamos pregar e ensinar aos outros. Afinal de contas, quem no mundo, qual igreja no mundo ficou encarregada da pregação do evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, né, de Mateus 24:14? Se não somos nós, né, quem seria? Pois é, aqui nós estamos então estudando o verso de Romanos 3:31, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Isso aqui é a coisa mais óbvia do mundo. Que bom que ele escreveu, que Paulo escreveu isso, né? Ou seja, a fé anula a lei? E também se podia fazer uma outra pergunta, análoga. A graça anula a lei? Porque a fé e a graça andam juntos, né? Sem fé, graça não existe. O que é um e o que é outro? A graça é uma declaração de iniciativa de parte do Senhor Deus, Pai, que diz assim: vocês estão perdoados. Ele diz isso com base na morte de Jesus Cristo, que assumiu os nossos pecados, pagou os nossos pecados, e por isso Ele que nos ama, é o princípio do amor, é a lei dele, e Ele é amor. Ele declara que nós estamos justos. Pronto, vocês não têm mais pecado. É isso. E a fé é o quê? A fé é da nossa parte, que Deus também concede a fé. Da nossa parte, aceitar esta proclamação. Portanto, seremos salvos. Simples. Ponto final, é isso. Não é? Pois bem, como é que Abraão foi justificado? Pela graça. Mediante a fé. É o que diz aqui, né? Porém, então, aí vem uma pergunta que aqui está... derruba, esse Romanos 3:31 derruba qualquer argumento que a lei foi modificada, que a lei foi anulada, que mandamentos foram substituídos, que foram repartidos, enfim, que se mexeu na lei. Derruba tudo. Pois pela fé, em vez de anularmos a lei, nós confirmamos a lei. Mas como assim, né? Como assim? Eu tenho que destacar um ponto que eu anotei aqui na minha lição, ela está toda cheia de anotações, né? Destacar aqui, o maior momento, o mais importante, o momento mais solene de todo o processo de declaração, de salvação, é a declaração de Deus que nós somos justos. Isso muda tudo, né? Anotei aqui, eu achei importante anotar isso, né? Mas então vamos aqui avançando. A lei, a fé não anula a lei, antes confirma. Mas como assim? Não anula e confirma. Temos que entender isso, né? A fé não anula a lei
E nem a graça anula a lei. Porque funciona assim. Se a fé anulasse a lei, nós teríamos um governo sem lei. Vê se você consegue imaginar o governo de Deus, que é perfeito, não ter lei. Aliás, tente imaginar qualquer organização, por menor que seja, uma família de 2 pessoas, um marido e a esposa, que recém-casados, só são 2. Vê se consegue funcionar um lar, sem nenhum princípio, sem nenhuma organização, sem lei nenhuma. Aliás, você não precisa elaborar lei alguma quando casa, você só precisa importar a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, que é o amor. Num lar onde existe amor, tudo funciona. Tem que ter a lei, tem que ter. Toda organização precisa de lei. Aliás, um ser humano sozinho, que não é uma organização, ele precisa de lei, ele precisa se comportar de uma determinada maneira, ele precisa de uma lei, né? Aliás, por exemplo, vamos sair do ambiente religioso. Se você compra um carro, você tem que conhecer a lei do trânsito. Você não pode dirigir por ele de qualquer jeito, tem lei para isso, tem lei para tudo. Não existe possibilidade de seres humanos viverem em harmonia, em paz, sem lei. Isso não existe. Como é que se prega tanto que a lei foi anulada? Substituída por quê? Não tem outro substituto, ou que foi alterado, etc. Então, vamos entrar um pouco mais nesse aspecto aí também ao longo da nossa apresentação. Bom, então outros aspectos aqui. Se a lei fosse anulada, veja bem, teria que ser, gente, isso aqui é arrepiante, teria que ser também anular o caráter de Deus, porque a lei, diz a senhora White, e ela fala correto quando diz isso, é o transunto do caráter de Deus, ou seja, é a cópia do caráter de Deus. Então, se a lei foi modificada, o caráter de Deus também foi modificado. Se a lei foi anulada, o caráter de Deus foi anulado. E daí mataram Deus. Ou diminuíram Deus. Porque se Deus é perfeito, então ele não tem que mudar. Só não muda o que é perfeito, né? Ele não pode mudar. Mas se mudou, então ele não é perfeito. Aí, nesse caso, Satanás teria razão em atacar a lei, né? E aí, Deus seria um Deus menor. Não seria um Deus perfeito, onipresente, onisciente, onipotente, etc. Não, é um Deus perfeito, não muda. E a lei é o seu caráter, portanto não pode mudar. Nem a fé muda a lei, nem nada. A fé confirma a lei. Confirma como? Pelas obras. Quando você é perdoado, né, aí você passa a amar Deus. Você só se batiza se você ama Deus. E passando a amar a Deus, você passa a praticar boas obras, que são as obras da lei. Então você confirma a lei, né? Cada um de nós, na medida que obedece à lei, confirma a lei. Agora me diz uma outra coisa, essa coisa de confirmar a lei. Se a lei é, como Paulo diz, santa, justa e boa, então por que não seguir a lei? Se ela faz bem para nós, se ela nos dá mais saúde, se dá harmonia à nossa vida, se ela só beneficia, por que mudar? Ou então, por que não obedecer? Se o amor é bom, por que não amar os outros? Né? Essa é a grande questão, né? Aqui, então, a fé não anula, não pode. A fé vem de Deus. Deus concede a fé. A graça vem de Deus, Deus concede a graça. Será que Deus iria conceder alguma coisa para mudar a sua lei, o seu caráter? Gente, vamos raciocinar um pouquinho, né? Nós, adventistas, sétimo dia, nós aprofundar nesses assuntos, porque nós temos que ensinar os outros, educar os outros para serem cidadãos do reino de Deus, onde essa lei vigora. Certo? O que vocês estão olhando? Estão percebendo uma coisa estranha? Não foi briga de marido e mulher. Não. Nada disso. Hoje de manhã teve um evento ciclístico que eu fui pedalar, são 100 km. A uma certa altura, um cipoal, eu estava olhando para baixo, fazendo força, uma subidinha, e um cipoal que o vendaval pendurou bem naquele lugar ali, enganchei ali e caí. Foi um tombo rápido assim, tão rápido como eu caí, eu levantei e cortou o supercílio. Eu tinha o capacete, mas aqui ele não pega. Eu me ralei um pouco, machuquei o joelho, machuquei aqui, etc. Vários lugares.
levantei, subi e continuei pedalando. Aí me lembrei do Absalão, que também estava andando a cavalo, só não era de bicicleta, a cavalo, e enganchou nos galhos lá e ficou pendurado lá. Mas eu saí de lá. Não foi como o Absalão que ficou pendurado. Lembrando que eu tenho cabelo curto, né? Bom, é isso. Tá explicado então. Percebi que vocês estavam olhando aí. Que negócio é esse? Né? Bom, então continuando aqui. Bom, veja bem. Agora, se a salvação fosse por meio das obras, aí complicava tudo. Porque pensa um pouquinho. Se a salvação for pelas obras, então eu, de um certo momento em diante, pratico boas obras, vamos dizer assim, teria que ser um percentual razoável que a gente consegue, né? Eu pratico boas obras num percentual razoável. Aí o que eu faço? Depois de um certo tempo, pensa só, veja o que eu faço. Eu faço minha oração, chego diante de Deus e digo o seguinte: Senhor Deus, eu estou praticando boas obras, quero o perdão, né? Me perdoa. E aí, veja, isso é aquela coisa do rabo chacoalhando o cachorro. É a criatura pecadora dando ordens para Deus. Inverteu tudo. Mas, claro, nessas condições, você foi a graça. Não tem mais iniciativa de Deus, é iniciativa humana. Né? Se foi a fé, não precisa a fé. O que precisa fazer? Bom, praticar boas obras e chegar lá diante de Deus. Ó, Senhor Deus, eu mereço, eu preciso, eu quero. Por favor, me perdoa agora. Já! Né? Ou seja, acabou o reino de Deus. Tá? É assim. Gente, quem prega a salvação pelas obras, ele está dando bofetadas no rosto de Deus. Isso é uma piada de mau gosto. Eu escrevi no comentário, isso é uma palhaçada. Já pensou se Deus aceitasse uma coisa dessas? A criatura, praticando boas obras, teria que reivindicar Deus. Não, eu nem vou comentar mais ainda sobre isso, porque isso é inversão de todos os valores. Cairia o governo do céu, Satanás teria razão. E vá que apareça Satanás ainda diante de Deus. Olha, eu resolvi fazer o bem. Eu quero perdão, eu quero... Gente, se viabiliza tudo isso. Gente, vamos pensar um pouquinho, né? Raciocinar um pouquinho. A anulação da lei, também por outro lado, ou seja, dos 10 mandamentos, que é disso que nós estamos falando, isso também é uma brincadeira de mau gosto, né? Porque veja, qual é o interesse por trás da anulação da lei? Não é que não devemos mais matar, não devemos mais roubar, não devemos mais adulterar, etc. É tirar de cena o sábado e colocar o domingo. Só isso. Aliás, só isso não. E o segundo mandamento, que é permitir que as pessoas adorem ídolos, né? Em lugar de Deus. É óbvio que por trás disso tem interesses. Não vou entrar no mérito desse assunto agora, né? Mas por trás disso tem interesses que não são interesses celestiais, né? Então, se a salvação é possível pelas obras, então a lei é fraca, né? A lei é fraca, aí existe a impunidade, né? Porque eu, enfim, eu posso tomar a iniciativa de dizer isso: olha, Senhor Deus, como eu estou obedecendo agora direitinho, me perdoa todo o meu passado e perdoa também as coisas ruins que eu vou fazer aqui para frente. Deus estaria vendendo indulgências agora aí, né? Isso sim é uma piada de muito mau gosto. Deus salva. Gente, vamos repetir. Deus salva por amor dele. Ele é amor. O seu caráter é amor e a sua lei é amor. A lei é a cópia do seu caráter. Tá? Bom, e outra coisa. Salva mediante a fé. Ou seja, nós temos que aceitar. Nós temos o direito de negar também, né? Pois bem, aqui na parte de terça-feira é o dia 31 de outubro, dia do protesto de Lutero. Quero falar um pouquinho sobre Lutero, mas bem pouco. Lutero foi a Roma, antes de chegar à cidade, quando ele viu a cidade do alto, uma colina, ele se ajoelhou, rosto em terra, e adorou a cidade, né? Essa era a cidade santa. Quando entrou lá dentro, na cidade, viu por lá, viu prostíbulos, viu certo, ué, o que é isso? Mas enfim, ele não caiu a ficha. Daí resolveu subir as escadas dos 28 degraus da igreja de São Lourenço, né?
esses 28 degraus seriam, diz a tradição, não se tem absoluta certeza, os mesmos degraus do pretório de Pôncio Pilatos, para onde subiu Jesus, degraus de mármore. Ali na igreja de São Lourenço eles foram cobertos com madeira, né, com uma moldura de madeira para não gastar o mármore. E do lado tem outras 2 escadas, né, que por aqueles degraus, 28 degraus, só se pode subir de joelhos. Se quiser subir caminhando, então tem que subir pelas laterais, né? Tem laterais para isso. E Lutero estava subindo por aqueles degraus e ele ouviu um grito na sua consciência. Ele já tinha lido a Bíblia sobre isso. O justo viverá pela fé. Ele se levantou envergonhado. O que eu estou fazendo? E daí em diante mudou tudo na vida dele. Daí em diante ele queria ajudar o Papa a entender essa questão, ajudar a igreja a se salvar, dizendo, não, mas isso não é assim. Ele fez as 95 teses dele, querendo ajudar a igreja. Quase foi morto, né? Isso fez Lutero. Pesquisem sobre Lutero, vale a pena investigar um pouco a vida desse homem. Não temos aqui muito tempo para isso, né? Mas aqui estamos estudando sobre a promessa. Que promessa? Que promessa? A Abraão. Que promessa Deus fez a Abraão? Farei de ti uma grande nação, né? Dele sairia o Messias. Ele seria uma bênção às famílias da terra. Essa foi a promessa, né? E Abraão creu nessa promessa. Creu e ela se cumpriu, né? Veio o povo de Israel, veio Jesus Cristo e hoje estamos aqui como descendentes de Abraão, descendentes espirituais de Abraão, né? E Jesus Cristo está bem breve para voltar. E aí Paulo falou algumas coisas, não podemos entrar em todos os detalhes, leiam isso mais detalhadamente no comentário. Mas Paulo falou sobre a lei que opera a ira. Mas o que é isso? A lei não presta. Não. É o seguinte, a lei condena. Esta é a ira de Deus contra o pecado, né? E a lei opera essa ira. É a função da lei, né? Cada coisa tem sua função. E a lei aniquila a promessa? Não. Na medida em que a lei opera a ira e condena o pecador, ela não aniquila a promessa. Por quê? Porque na medida em que ocorre o perdão por parte de Deus, a lei não mais opera a ira. A lei passa a proteger aquele ex-pecador para que ele seja salvo na segunda vinda de Cristo, né? Pois bem, vamos continuar adiante, porque meu comentário hoje está se tornando um pouco longo, eu acho, né? A questão da lei e fé. Fé é confiar num Deus, não é crer só num Deus. Crer tem que crer, mas é confiar. Confiar, ou seja, eu me entrego a Ele. Eu confio nele. Satanás crê, seus anjos creem, mas não confiam. Óbvio, se confiassem, não seriam Satanás. Então, essa questão de seguir a lei para se salvar, voltou aqui o assunto, é fazer algo para merecer, e isto vem do paganismo, não do cristianismo. No paganismo as pessoas fazem para os seus deuses que não existem, porque a mitologia, né, fazem várias coisas, sacrifícios, etc. e tal, lá, que é para merecer a bondade deles. E são deuses que brigam, né? Escuta, é mitologia, né? São deuses que brigam entre si, etc. e tal. Se Deus, o nosso Deus, criasse um plano de salvação pelas obras, ele também seria um Deus parecido com a mitologia, porque faça o bem para merecer. Não, ele é um Deus de amor. Se fosse pelas obras, ele não seria Deus de amor, ele seria um Deus exigente. Cuida, eu te pego, porque tu não está fazendo boas obras. Não, Deus é um Deus perdoador. É diferente dos deuses da mitologia, ou seja, da idolatria, não é? E a lei não pode salvar, porque a lei é letra, é texto. A lei que é letra também é Deus. Então não é a lei que salva, é Deus que salva. Deus é um ser humano, e Jesus, um ser humano, veio do céu para a terra para morrer por nós. Não veio a lei morrer por nós. Então veja que coisa mais interessante. Deus é a lei, Deus é amor. Mas
A lei em si é letra, é 10 mandamentos. Não morre por ninguém, não salva ninguém, não tem emoções, não tem nada. Agora Deus, cujo seu caráter é essa lei, que é amor, Ele sim pode salvar. Então por isso que a lei não salva. A fé em um Deus pessoal, vivo, poderoso, infinito e perfeito, essa sim. Esse é o caminho da salvação. Né? E Deus, que é amor, e o amor da vida, Deus da vida. Né? Todos transgrediram a lei, então todos romperam a ligação com o Deus de amor da vida, por isso se tornaram mortais. Mas Deus reconecta por sua iniciativa, isso é maravilhoso. Vamos concluindo aqui, né? A lei e o pecado. Bom, algumas perguntas no comentário escrito eu fiz mais, aqui temos pouco tempo. Se não há mais lei, então não há mais pecado. Então, se não há mais pecado, então não há mais perdição. Porque se não há pecado, o que faz perder a vida? O pecado. Né? O salário do pecado é a morte. Então tem lei, porque estão continuando morrendo. As pessoas estão envelhecendo, eu já estou envelhecendo, estou com 67. Estou envelhecendo. Né? E tenho que me exercitar para ver se não perco a minha vitalidade. Né? Bom, essa é uma pergunta. Mas por que tem morte se não tem mais lei, então? Né? Outro detalhe importante, se não tem mais lei, por que continua tendo maldade? Porque assim, ó, sem lei, não existe igual. Né? Já comentei isso. Não é por falta de lei que não vai ter maldade. Né? Por exemplo, se em nenhum país do mundo fosse proibido matar, vocês acham que as pessoas daí não matariam? A maldade existe igual. Então tem que ter lei. Né? Então, com lei ou sem lei, pecado existe. Desculpem, maldade existe. Só não existe pecado. Então, não é possível extinguir a lei. Isso é papo furado. Né? E também não é possível trocar o sábado pelo domingo, porque o sábado é o 7º dia da criação. O domingo é o 1º dia da criação. O sábado, 7º dia, é o último dia da criação. Portanto, ele lembra o Criador. O domingo, 1º dia da criação, ele não lembra o Criador. Nem o segundo dia, nem a não ser o 7º dia, o último. Quando ele completou a criação, então agora vocês lembra-te do teu Criador. Tá? Né? Que fez tudo, diz ali o 4º mandamento. Fez todas as coisas, está lá escrito. Né? E abençoou o sábado. Né? E santificou. Agora o domingo, qual é a função do domingo? A função do domingo é simples. Lembra-te do não Criador, né? Aquele que não criou nada, Satanás. Por isso ele fica com o domingo, ele quer o domingo e está bem adequado isso. Pois bem, aqueles que dizem que a lei foi abolida, eles estão defendendo Satanás como o seu Senhor, certo? Essa é a grande questão. Vamos estudar bem essas lições, porque elas estão muito bem explicadas aqui pelo grupo que as escreveu. Né? O reino de Deus é um reino com lei, do amor. Basta que você ame. Tudo ou mais se explica por essa palavra. E Deus é amor, e é por meio do amor que Deus criou com vida, e por meio do amor que Deus recria a vida em nós. Poderia explicar mais profundamente isso, mas eu não quero delongar muito. Muito obrigado, vamos fazer a oração final. Santíssimo e poderoso Deus, mais uma vez te pedimos que nos dês o conhecimento que necessitamos. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Tchau.